Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, no capítulo 35. Nós vamos ler a partir do verso 1. Jeremias, capítulo 35, a partir do verso 1. Essa palavra mexeu muito comigo em um devocional. E o Senhor de tempo em tempo me lembrava dela. E o Senhor permitiu que eu pudesse trazer nesta manhã. Eu preciso que você me dê muita atenção. Nós não vamos nos alongar, mas serão informações precisas, encorajadoras, para que eu e você tomemos uma decisão. E tudo fala. Quando meu filho Leandro faz a oração de paternidade, de sermos filhos, mas não filhos pródigos, olha que forte, olha, muito forte. Muitas vezes, todos são filhos, mas muitas vezes a mentalidade, a maneira que está respondendo, não é de um filho nobre, mas um filho que está no ambiente, de, acabou de falar agora, bastardo. E eu quero falar nesta manhã sobre a fidelidade dos recabitas. Nós vamos falar um pouco desta comunidade que morava em Israel, os recabitas. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, ou em algumas versões, Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Verso 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho,
foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes obedeceram ao mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. E vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boa as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém, não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois eles tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Pai querido, esta é a tua palavra. Continua, fica à vontade, Espírito Santo. Revela os segredos do reino, para que possamos ser cidadãos do reino, filhos que se movem em obediência, em alinhamento, para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Pai, por todos os filhos que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo ou onde assistir por esta ministração gravada. Nós já oramos por todos e os abençoamos em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus e a sua santa e gloriosa palavra. Aleluia. Uma palavra liberada dos céus através do profeta Jeremias, em meio a difíceis tempos e épocas que o reino de Judá e também o reino de Israel, já eram separadas tribos, estavam vivendo. E nesse tempo difícil de incredulidade, de idolatria, de promiscuidade, de orfandade, Deus pode revelar o seu reino, uma visão de obediência, de paternidade, de alinhamento. E Deus escolhe aquele povo. Mas antes de eu entrar e falar dos recabitas, o que eu acho interessante, eu queria que você percebesse, no primeiro versículo, a Bíblia diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim. Então repita comigo: nos dias de Jeoaquim, que dá no nosso bom e velho Joaquim. Então, nos dias de Jeoaquim, o que isso significa? Essa expressão traz o entendimento de que os céus têm palavras e ações programadas para os dias e as épocas. Existem palavras que estão esperando ser liberadas para a minha vida e para a tua vida nos nossos dias. Como você tem lidado e transformado os seus dias na terra? A maneira que você estabelece a contagem dos seus dias na terra, liberam do céu um alinhamento, como nós ministramos em adoração a Deus. Céus e terra se encontram alinhados com seu trono. Como você está alinhando os céus na terra? Porque você, o homem, é uma conexão. Ei, é simples. Você é parte terra
e parte céu. O Senhor criou o homem do pó da terra, mas depois ele vem e sopra nas narinas, conforme a narrativa de Gênesis. Então você é a conexão da terra com o céu, você é a conexão da eternidade. Então você precisa entender, nos dias de Joaquim, os céus precisaram trazer confrontos, os céus precisaram trazer palavras duras como espadas e martelos. O que você está se movendo, como os céus podem declarar os dias de Ramon, nos dias de Ada, nos dias de Val, nos dias de Eliseu, nos dias de Eduardo. Como os céus podem reagir, responder os seus dias na terra. Porque se o rei Joaquim fosse um homem obediente, eu tenho certeza que os alinhamentos dos céus, as ações e as reações, o movimento do reino, o movimento profético seria diferente. E muitos aqui estão dizendo: meu Deus, por que toda hora Deus vem e faz assim? Por que toda hora não está acontecendo? Por que parece que eu subo, quando chega na hora da vitória, escorreguei da escada. Nos dias de Joaquim, os céus precisaram trazer juízo. Decida mudar a leitura dos céus sobre os teus dias na terra, porque ao homem o semear é livre, mas a colheita é obrigatória. A Bíblia diz que esse homem foi tão mau. Leia comigo no telão 2 Reis 23, verso 34, para ganharmos tempo. Um homem que tinha no seu nome original Eliaquim, que significa Deus estabeleceu, mas quem muda o nome dele para Jeoaquim foi o faraó Neco, um homem idólatra, um homem violento, um dominador de nações. Os céus podem responder para a originalidade que o teu nome representa, ou os céus estão tendo que conversar com você que está com o nome adulterado? Esses dias nos sites, nas mídias, um policial foi preso, uma falsidade ideológica, foi preso na embaixada dos Estados Unidos em Brasília, foi querer tirar um visto americano, e lá, meu irmão, a conversa é outra, e descobriram que ele estava com um documento falso. Lá mesmo ele foi preso. Não tem conversa. As pessoas podem se enganar com os falsos nomes que nós às vezes nos damos ou aceitamos que outros nos deem, mas o céu, ele sabe a tua identidade. Porque muitas vezes nós falamos: não merecia, porque eu. De que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. 2 Reis, capítulo 23, verso 34, a Bíblia diz: também faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e mudou o nome para Jeoiaquim. Porém a Joacás tomou consigo e foi ao Egito, e morreu ali. No capítulo 24, no verso 4, diz assim: como também por causa do sangue inocente que derramou, pois encheu a Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Meu Deus, nós estamos vivendo dias de sangue inocente sendo derramado na nação brasileira. Eu quero dizer algo como apóstolo desse ministério: eu não vou levantar bandeira partidária, não levanto cor, mas eu levanto princípios do reino, e ninguém vai calar a voz desse apóstolo desse ministério. Como nós oramos para que cesse um Deus que diz que abomina derramamento de sangue inocente, e nós estamos, muitos cristãos, para querer votar em futuros presidentes que dizem sim ao aborto. Aí você vai dizer assim: mas o aborto vai continuar. Continuar é uma coisa, ter a sanção do governo é outra.
Porque eu posso orar, mas eu posso ligar e dizer para a polícia, dizer para a Polícia Federal: eu descobri uma clínica clandestina de aborto, vocês precisam ir fechar agora, senão eu vou para a mídia. Eles vão ter que ir lá. Mas se nós não tivermos coragem de dizer: eu vou votar pela família, e não por legenda partidária, não por idolatria de homens, nós estamos dizendo: Deus, nós queremos que Moloque se alimente do sangue dos inocentes. Muitos de nós temos os nossos filhos nas escolas particulares, então fica mais fácil, é um caminho de cobrança, é um caminho pedagógico. Mas muitos dos nossos irmãos em Cristo estão com seus filhos nas escolas públicas, e é lá que os livros da ideologia LGBT estão sendo proclamadas. Como? Nós oramos, nós profetizamos, e na hora de respondermos, vamos negociar. Não, meu voto é de Jair Bolsonaro, sim. Sabe por quê? É grosso, mas é o único que está tendo que dizer: sou contra, não vai, vou tirar. Se você me apresentar um candidato, Ágape, você que assiste, que vai sacramentar a luta pela família, eu voto nele, porque a minha vida não está atrelada à política, mas eu sou um cidadão da terra como do céu, e a política não é do diabo, a política é de Deus, porque o Senhor colocou o homem para governar a terra. Mas muitas vezes vocês não sabem as lutas. Eu tenho um discípulo, pastor Antes, que está passando uma humilhação, toda hora indo para julgamento, porque um vizinho que se diz cristão, reclamando do barulho, está lá no Ministério Público. Mas vai você ligar para um terreiro que está batendo tambor, e as entidades descendo aquela gritaria? Ligue para a SUCOM, ligue, dê queixa e veja se fecha. Mas nessa hora, vocês que estão nos assistindo, muitos que estão aí jogando no Facebook, não sente a dor do seu pai, não está lá com o seu pastor chorando, sem receber salário direito, os filhos sentindo na pele, sem plano de saúde para poder arrumar a igreja, e a juíza só batendo: se não trouxer o alvará de funcionamento sonoro, eu fecho a igreja. Está acontecendo isso aqui em Salvador, pastor Gabriel. Então, irmãos, Deus abomina o derramamento de sangue inocente, e nós estamos vivendo um tempo que o Brasil está à porta de liberar o derramamento de sangue inocente, porque tudo que é chancela, o céu vai ler. Quando as pessoas questionaram Jesus sobre a cobrança dos impostos de Roma, ele não disse para se rebelar contra César, ele disse: me dá uma moeda, quem está aqui nessa moeda? Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você quer prosperar? Não está nem na palavra isso aqui. Não fique onerando o governo, não. Se submeta à glória do Brasil, porque isso é glória, é um peso de mudança, é um peso de dominação. Ora para Deus mudar o governo, para mudar o sistema fiscal, mas não seja empresário crente que fica sonegando. Eu declaro a minha receita, não precisava, mas eu declaro o meu salário apostólico, minha provisão para o governo. Tenho maior alegria, porque eu estou dizendo: o meu Deus é fiel para me prosperar em todo o tempo.
nós não podemos aceitar o nome que Faraó quer nos dar, porque os céus vão responder conforme a tua identidade proclamada. Deus encontrou um povo para poder revelar que os céus podem ser céus na terra. E eu quero profetizar que, como os recabitas, Deus encontra você que está aqui nesta manhã. Quem eram os recabitas? Quem eram este povo? Um povo de tenda, peregrinos, nômades. Eu estive em Israel, eu estive na Jordânia, e nós conhecemos esse povo nômade, que moram nessas tendas. Quem era esse povo que Deus soprou e disse: ó, por favor, montem tendas em Jerusalém, porque eu vou precisar de vocês, para mostrar para o meu povo que eu sou Deus na terra como no céu. Por que que Abraão diz: ei, eu vou trazer mocotó e o tempo é curto, então se liga em nome de Jesus? Por que que Abraão declara nas escrituras: sou peregrino nesta terra? Porque a igreja precisa entender que nós somos a revelação do reino de Deus. Por que que Deus leva você muitas vezes para um lugar, daqui a pouco está soprando para o outro? Pastor está vindo para um lugar, outro pastor indo para outro. Muitas vezes você está numa empresa e o negócio e dá um problema, e você já está em um outro ambiente, e Deus está te pedindo algo. Porque nós somos peregrinos. Porque nós precisamos entender que é o mesmo Deus que, quando a nuvem andava no deserto e eles desmontavam o acampamento e seguiam a nuvem, e aonde a nuvem parava eles armavam o acampamento. É a igreja, é você, sou eu. Nós precisamos entender que o maior propósito é honrar o Deus que está no céu, revelando o seu reino na terra. Então, meu irmão, para de murmurar se Deus mudou a estratégia. Para de reclamar se Deus mudou o vento. Para de reclamar se Deus te mandou morar em outro estado, em outro país. Para! É um propósito. Aquele povo não murmurou. Guerra, onde eles estavam, os exércitos passando, falaram: vamos embora para Jerusalém, vamos montar a tenda lá. Mas quem eram esses caras? Os recabitas eram uma tribo que vinha dos tempos de Moisés. Recabe, que era o patriarca revelado por eles, pai de Jonadab, que era o líder atual, era Queneu. Diga comigo: nada que está escrito na Bíblia é por acaso. Por isso, meu irmão, que a gente precisa ter mestres, porque o ministério mestral, ele pega essas pepitas. E eu, como apóstolo, eu navego. Não muitas vezes mergulho profundamente, mas navego. Então, Queneu. Quem eram os queneus? Pergunta para o irmão: quem era o queneu? Queneu era um dos povos nômades que viviam em clãs nas terras prometidas de Canaã. Os queneus eram, segundo a Bíblia, sacerdotes importantíssimos na formação da religião judaica. Sabe quem era o homem de maior expressão dos queneus? Jetro, sogro de Moisés. Eles estabeleceram um modelo de reino desde Moisés. Foi Jetro que falou: Moisés, tu vai morrer. Não é assim que se move no sacerdócio do céu na terra. Não é sozinho. Porque Moisés botou uma cadeira, botou um monte de gente e falou assim: não, eu vou cuidar de todo mundo, eu vou considerar. Não. É nós, o segredo é nós. Por isso que o pastor Gabriel falou assim: fulano, ciclano, Deus está te chamando. Deus falou para mim: não assuma o encontro com Deus. Vou te contar algo, nem jejuar ele mandou. Falou: não entre nesse jejum. Falei: que isso, Deus? Vou virar um carnal. Não. O seu jejum é depois por Portugal. A minha conversa com você é depois. Eu tenho filhos, a igreja é minha, não é sua. Eu tenho filhos, eu tenho filhas, eles que vão tomar conta. Falei: agora entendi. Irmão, não vim aqui, fui lá só para trocar uma ideia no xadrez que eu estou jogando.
mas não dei nem Pai do Senhor para a galera, nem para as mulheres, só falei com os irmãos, tomei uns cafezinhos sem açúcar, por favor, e ó, vou estar hoje recebendo eles. Esses homens estavam debaixo de uma linhagem de obediência aqui de milhares de anos, porque de Moisés até os profetas é milhares de anos, irmãos. E agora Deus, quando vê que aquele povo fiel, obediente a uma voz de um pai da terra, o próprio Deus, você leu comigo, ele diz: Jeremias, diga a eles, por eles serem obedientes a Jonadab, filho de Recabe o queneu, eu digo que não vai faltar homem de Deus nesse povo. Deus não disse, diga para eles, porque eles são obedientes a mim. Não. Por que isso? Lembra de Filipe, o apóstolo? Jesus, já ressurreto dentre os mortos, perto de ir embora. 40 dias Jesus ficou depois de ressurreto no seu corpo de glória, ora homem, ora no corpo de celestial. E aí Filipe fala assim: Senhor, eu quero te pedir uma coisa antes de eu ir embora. Pede, Filipe, mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus olhou para Filipe e falou: você não entendeu nada até agora. Quem vê a mim vê ao Pai. Aqueles recabitas entendiam que a voz de Recabe, a voz de Jonadab era a voz do Pai. E qual é o problema na nossa geração? Diferente da geração dos meus pais, tudo quer questionar. Não dá um prego de sabão em casa e está aí arrotando grosseria. Vá para sua casa trabalhar, jovem. Não ganhou 10 almas para Jesus, não passou 10 provas, não tem nenhuma cicatriz, e quer vir falar de paternidade, rapaz? Quando eu tive meus filhos biológicos, eu passei a respeitar e baixar a cabeça muito mais para Dona Zenilda, para Zé Manuel e para Dona Dulciara, meus pais, porque eu entendi muita coisa que eu não entendia. Mas o povo de Israel estava numa rebeldia, rebelião, sangue inocente sendo derramado, e Deus falando, o profeta madrugando, Deus falando. O que é que Deus fez? Jeremias, diga comigo, Deus mandou Jeremias fazer um convite. Tem coisas que só o profético pode mover na terra. Porque você chegar para um pastor e falar assim: pastor, lá na igreja, lá na água, você vai botar uma mesona, vai pegar uns vinhos lá, não pega sangue de boi não, pega uns vinhos bom, faz aquela mesa, só faltou botar o e chama esse povo que está aí adorando a Deus, os recabitas, nas suas tendas. Os caras tudo lá, vai lá, chama eles. Fala assim: eu, o profeta, mandei fazer um banquete para vocês, lá no palácio do rei, no ambiente de adoração. Doidura. Sabe por quê? Diga comigo, como pode o profeta preso ter acesso a ambiente de governo? Se você ler o livro de Jeremias, ele passou mais tempo preso do que qualquer outra coisa. Ele saía, falava, prende de novo. Vamos ver se ele quer falar agora alguma coisa. Espada, calabouço, buraco. Aí alguém, não, tira o homem, pelo amor de Deus. Mas agora ele tem acesso, chama os funcionários do rei, prepara um banquete. Livre acesso, por quê? Diga comigo, pelo propósito, não falta nada. Então para com essa conversa, é o Brasil, é o Brasil, eu fui demitido, e daí? Você está fiel ao propósito de Deus na terra? Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Não vai te faltar nada.
está vendo aqui, eu todo bonitão? Pode falar. Vocês estão olhando, hoje eu estou todo fashion, todo combinando. Por um propósito. Ganhei tudo. Fui pagar lá em Fortaleza, a irmã falou assim, não. Falei, como não, irmã? Depois a gente conversa. Aí veio o marido. Você está aqui, apóstolo? Pois não, irmão? Deus mandou eu mimar o senhor. Por um propósito. Deus fez ele enxergar o propósito em minha vida alinhado com o céu. E ele disse, eu vou entrar nesse propósito. Portugal é um propósito. E por causa do propósito, em menos de 10 dias, 7 mil reais para pagar as passagens. Mas quem não tem a visão de propósito, sabe o que é que fala? Meu Deus, é forro, 50 mil. Já tem 20 mil aí prometido, falta 30. É não sei o que, é PPP, parte elétrica, teve que refazer toda para poder ter um ambiente seguro. Agora vem Portugal e vem ouro para fazer moeda, para pedir perdão para os caras que exploraram a gente. É, por um propósito, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Só que aí, meu irmão, Deus muitas vezes vai levar você a banquetes e lugares estranhos. A resposta que muitos estão perguntando, por que Deus me leva para esse lugar estranho? Por que eu estou passando por isso? E não foi Satanás nem seus demônios que prepararam, foi o profeta Jeremias que preparou. Aí a segunda pergunta, a Bíblia diz, Deus tenta o homem, sim ou não? Não. Antes você tenha dúvida, a Bíblia diz, Deus não tenta o homem. Meu filho Márcio sabe que é bom da Bíblia. Mas Deus permite a igreja passar por provas e permite tentações do mundo vil, como diz a canção. Para quê? Para você revelar o reino da terra, como é o reino dos céus. Os recabitas, quando viram Jeremias convidá-los para beber vinho, e o profeta, aquelas taças bonitas, cheias do vinho mais caro, eu falei, meus irmãos recabitas, que a graça e a paz de Deus se repousem sobre vocês, podem se banquetear. Quando eles pegaram, é vinho? Não, profeta, muito obrigado. E o profeta só navegando no profético, e o povo de Israel, o rei, todo mundo só olhando. Eles estão rejeitando. Aí o profeta só, não, cara, toma. Não. Aí, por que você não toma? Porque o nosso pai ouviu do Pai que sobre nossa tenda, sobre nós, o governo do céu estabeleceu: não beba vinho, não construa casa. E nós somos obedientes desde então, e Deus tem nos prosperado. Os recabitas não tiveram medo de dizer não ao vinho. Eles não tiveram vergonha de morar em tendas e de se manterem firmes nas direções que seus pais receberam de Deus. Ei, sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? As igrejas estão envenenadas de tanta informação, porque as revelações não são muitas, porque elas são permanentes. Não se muda jejum, jejum é jejum. Não se muda a oração, não se muda a ler a palavra, meditar nela de dia e de noite. Se fizer isso, tudo te vai bem. Não precisa de coach espiritual. Você precisa de coach para negócio, porque a evolução e as mudanças são muitas, mas o reino é paz, alegria e justiça no Espírito Santo, não muda. Fidelidade. O profeta pôde revelar para Israel que existe a possibilidade de sermos obedientes e andarmos em aliança na terra, mesmo em meio a uma geração caótica, depravada e distante da paternidade do reino. Por que Deus está levando você para lugares de trevas? Porque Jesus diz, a luz precisa brilhar nas trevas.
Eu louvo a Deus porque Deus está soprando o meu povo. Eu louvo a Deus porque eu pude ouvir a profeta Marina falando de uma pessoa que eu não vou falar porque agora aqui tudo vai para as mídias. Vou ganhar ela para Jesus. Porque é uma pessoa que não vem para cá, mas vai numa clínica de uma dentista de sucesso em Lauro de Freitas. Aonde Deus está te enviando, não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você é inteligente, não é porque você tem canudo ou não tem canudo, anel ou não tem anel. Ele está te enviando porque você é uma testemunha de Jesus. E os recabitas entenderam o propósito e disseram: profeta, tu és profeta, mas maior é a obediência a Deus. Enquanto muitos estariam doidos por uma oportunidade dessa para dizer: não, o apóstolo liberou, então vamos, opa. Eles: não, nós temos identidade. Deus manda dizer a pessoas aqui: vocês vão entrar em lugares que você nunca imaginou entrar. Vocês vão sentar em mesas que vocês nunca imaginaram sentar. Mas lembre, como os recabitas, sejam fiéis à nascente. Esses dias eu ouvi a palavra do meu pai no profético, o apóstolo Bertelli: filho, você se tornou rico hoje, e agora eu sou rico. Não estou com a conta humanamente de um rico, meu carro ainda é financiado, mas um pai disse que eu sou rico, já era, eu sou rico. Ele disse: dentro de você abriu um cofre, quem tocar em você vai prosperar, vai ser muitos rios, mas lembra da nascente. Os recabitas lembravam da nascente. Terminando esta palavra, viu que eu falei que ia ser rápido? É nós. Diga comigo: uma palavra à casa dos recabitas. Amém. Muitas vezes as pessoas pensam que isso é idolatria, mas não é não, é mover-se. Após a obediência do profeta Jeremias, e após a proclamação da obediência pública dos recabitas, Deus pôde bradar dos céus. Tem palavras, decretos do céu que ainda não foram liberados, porque você não fez o que Deus mandou você fazer. Jeremias não ficou: Deus, eu conheço os recabitas, os caras são super crente, ativar a forma de adorador. Qual é, pai? Vou meter vinho, eles vão brigar comigo, vão me chamar de profeta endemoniado. Não, pai, o senhor está mandando, eu obedeço. Às vezes você não precisa entender tudo, você só precisa entender o suficiente para a tua fé ser ativada e você responder em fé. O resto Deus faz. Lá na frente você vai entender. Em Portugal eu vou comprar um iPad novo. Está repreendido, o bicho está doidão aqui. Sai dele. Está endemoniado? Sai em nome de Jesus. Melhorou. Qual foi a palavra que Deus liberou aos recabitas? Foi totalmente diferente que Ele liberou para a casa de Israel. Casas recebem palavras pelas decisões da honra ou da desonra. Casa significa não apenas ambiente de moradia. Esse buraquinho que passa o botão chama casa, mas a palavra casa também significa a sua linhagem, a sua descendência. Ou seja, a descendência dos recabitas honravam a Deus e aos seus pais. E Deus disse para eles: não vai faltar homem desta casa na minha presença. Qual é a maior crise que hoje nós estamos vivendo como igreja? Filhos
que não estão na presença, volte a ser um pai recabita, volte a ser uma mãe recabita, volte a habitar na tenda da presença, volte a ser peregrino, porque obediente, aonde Deus mandar eu vou, o que Ele mandar fazer eu farei. Deus disse aos recabitas: sempre haverá uma sucessão de sucesso. Deus disse aos recabitas: vocês terão maturidade para guardar os mandamentos. Porque é o que Deus diz no verso 18: porque obedeceram ao mandamento de Jonadab e guardaram os mandamentos, fizeram tudo quanto ele ordenou, eu os abençoarei. Vocês estão entendendo? Mesmo em tempos difíceis, os recabitas revelam que os céus querem encontrar um povo que revela fidelidade, paternidade, e não tem medo de ser espalhado nas nações. Por que Deus está começando a soprar os agapianos? Tem irmão que está indo para a Itália. Eu falei para ele: você acha que você está indo só por causa de trabalho? Então nem vá, é por um propósito. E eu quero te perguntar algumas coisas. 12:30, pode ficar de pé. Os recabitas revelam uma geração de sacerdotes e reis que reinam e ministram no modelo de Jesus estabelecido para a terra. E o Senhor manda te perguntar nesta manhã: qual é o vinho que temos bebido por estar na mesa de autoridades dessa terra? Será que é porque você está numa mesa de autoridades dessa terra, você tem que fazer tudo o que eles fazem, comer e beber tudo o que eles comem e bebem? Qual é o medo ou a coragem de honrar a Deus que tem nos nutrido? Aqueles homens não tiveram medo nem do profeta, nem da opinião das pessoas, mas tiveram coragem de publicamente testemunhar: somos obedientes à direção dos nossos pais. Temos sido filhos que honram e obedecem aos pais, seja na presença, seja na ausência, ou até mesmo após a morte deles. Qual tem sido o legado que nos norteia em nossos dias? É o legado do pai ou o legado do bastardo? E a última pergunta: Deus pode nos levar a lugares para que os profetas Jeremias desta nação, destas nações, possam nos chamar e mostrar um modelo de honra e obediência a Deus? Levante as suas mãos, que o Espírito Santo continue a falar, e que você decida ser como um recabita nesta geração. Homens e mulheres que não tem medo de perder a cabeça por serem fiéis a Deus e aos seus pais espirituais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Repita com seu apóstolo: eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Vamos aplaudir e glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.